Globalização como fase atual do capitalismo. Então, o tema de hoje é sobre o que? A globalização como a fase atual do capitalismo. O autor só esquece de fazer aqui, ele faz um apanhado da globalização como fase do capitalismo, sem explicar mais ou menos o capitalismo em si. Se ele tivesse feito isso, tudo bem, mas ele não faz. Então, o capitalismo é um sistema socioeconômico que ele vai se desenvolver lá na Europa, entre o século XV e XVI, e para funcionar ele tem algumas características. E essas características, o capitalismo só funciona por causa dessas características. Então, ela tem lá, primeiro, como objetivo o lucro, ele se baseia na propriedade privada dos meios de produção. Ele tem no dinheiro, sua moeda de troca, ou seu meio de troca. Ela funciona conforme a lei da oferta e da procura. É ela que vai avaliar o aumento ou não dos preços das mercadorias ou dos serviços, das relações trabalhistas, nesse caso aqui é o trabalho assalariado. Outra coisa que foi deixar de fora aqui é a concorrência, e ela é baseada na divisão de classe. Essa parte aqui a gente vai ver mais à frente. Então, o capitalismo ele também é dividido em 3 fases. Quais fases? A primeira fase é o capitalismo comercial. No capitalismo comercial ele surge aqui no século XV e XVI através do comércio. Capitalismo comercial devido ao que é a questão comercial. Tá? No comércio, na verdade, é o comércio de especiarias. O marco histórico aqui é chamado de grandes navegações, aqui que onde começa realmente o processo de integração do mercado europeu com os demais continentes e a sua relação territorial é o chamado Pacto Colonial e historicamente é conhecido como colonialismo. Esse aqui vai ser o período chamado de capitalismo comercial. A ideia econômica da época prevalecente durante esse período é chamado de mercantilismo. O mercantilismo ele tinha baseado em 4 pilares: balança comercial favorável, a relação entre colônia e metrópole, protecionismo, que era a proteção do comércio, metalismo, que era o acúmulo de metal, ouro, prata, e o monopólio, que era o seguinte: o Estado ele determinava quem podia ou não fazer o que? Manter o comércio com determinada colônia ou posto intermediário, ou feitorias ou assim por diante. Então esse vai ser chamado período capitalismo comercial. A gente também vai ter aqui o capitalismo, seu capitalismo industrial. O capitalismo industrial ele vai surgir a partir de 1770. Ele surge através da Revolução Industrial. A ideia econômica aqui, o ideal econômico, a ideologia econômica desse período é o chamado liberalismo do Adam Smith. Então, Smith lança aqui esse livro chamado A Riqueza das Nações, e a partir daí, para ele, o Estado deveria interferir menos na economia. Então, a teoria do liberalismo econômico foi definida pelo economista e filósofo escocês Adam Smith em seu livro Riqueza das Nações. Para ele, o Estado caberia apenas zelar pela propriedade e pela ordem. A propriedade era manter a questão da propriedade privada. Então, o capitalismo industrial ele vai de 1770 até o início ali da Primeira Guerra Mundial, mais ou menos até esse período aqui. Período também histórico conhecido como imperialismo, que foi o que? Foi a colonização da África e da Ásia, pelas potências europeias.
Do capitalismo industrial a gente vai para o capitalismo financeiro. Ele surge ali depois da Primeira Guerra Mundial, a partir de 1930. Nesse período aqui a gente vai ter a crise da Bolsa de Nova York, de 1929. Ela vai ser caracterizada esse período entre o fim do capitalismo industrial e o início do capitalismo financeiro por grandes empresas de monopolistas, oligopolistas. Com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, surge então uma outra teoria econômica, a do John Keynes, chamada de keynesianismo. No keynesianismo, o Estado deveria intervir na economia para fazer algumas correções. Então, a partir daí, com o John Keynes, o Estado ele passa a interferir na economia de forma bem decisiva. Por exemplo, até 1945 não havia Banco Central. A partir de 1945 para cá, houve o que? A questão do Banco Central, a dívida, a impressão da moeda agora passa do padrão ouro para o padrão de dívida. Isso a gente vai explicar lá na frente. E o Estado passa agora a intervir cada vez mais. A partir daí a gente vai ter surgir no mundo todo as chamadas empresas estatais. Empresas estatais são empresas do governo, coisa que não existia nesse período até meados de 45, não existia. A partir disso vai ter a criação de empresas estatais ou empresas do governo. O Estado ele vai seguir um novo modelo chamado Estado do Bem-Estar Social, ou Welfare State, que é um modelo em que os estados eles vão aumentar a capacidade social, mas através da interferência do Estado na economia. Aí, em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, vai surgir o quê? Até a expansão das multinacionais. Justamente esse Estado do Bem-Estar Social ele vai fazer o que? Vai gerar imposto. Você tem que ter ideia que o Estado do Bem-Estar Social, para ele funcionar, ele tem que ter o quê? Carga tributária gigantesca. Tem países que chegava a 45%, de carga tributária nos produtos. Isso fez encarecer os produtos, fazia encarecer também o quê? A produção. Então, as multinacionais elas só vão acabar, a partir da Segunda Guerra Mundial, fugindo dos seus países de origem e indo para outros países produzir, justamente por causa disso. Justamente por causa desse modelo Welfare State que aumentava demais o quê? Sobrecarregava a produção das empresas. Nesse período de 45, vou ter a chamada a Guerra Fria, que ela vai desde 45 até 1990. E a partir daí, em 1990, vai surgir o quê? O desenvolvimento das tecnologias. Surge aqui o chamado neoliberalismo, que na verdade era o quê? Era o liberalismo aqui agora de uma outra forma. A partir de 1990 surge o processo de globalização, justamente porque a partir de 1990 a internet nos Estados Unidos ela deixa de ser acessada só apenas por universidades e por militares e passa agora a abranger a população civil. O computador se torna não mais algo não alcançável, mas ele se torna popular nos Estados Unidos, nos países do primeiro mundo, e faz com que haja um avanço tecnológico. Esse avanço tecnológico da informática e das telecomunicações faz com que nós temos o quê? O início da globalização. Melhoramento dos meios de transporte e assim por diante. Já no metade dos anos 90 a gente vai ter o quê? O cabo de fibra óptica, que vai permitir a circulação de dados com maior velocidade e uma maior quantidade. A partir disso você tem agora outro modelo de empresa chamada transnacionais. Há também o surgimento de blocos econômicos, justamente para poder enfrentar essa concorrência desse mercado mais livre a partir dos anos 90. E a partir de 2008 surge aqui a chamada crise dos superprimes americanos. Em 2016, intensificado pela globalização, que era a atividade econômica global, ela é marcada pela saída da Inglaterra da União Europeia. A atuação de empresas, a primeira vez na história, investidores
de diferentes partes do planeta. Pertencente a um bloco de que econômico. forma eles fazem isso, gente? Eles fazem Então, isso utilizando mais ou menos um resumo tecnologia. do capitalismo. Porque para mim poder falar sobre isso globalização, acaba por uma as fragilidades econômicas de algumas economias, tem que voltar alguns dos investimentos externos. Séculos atrás, significa o quê? poder explicar Um essa país dinâmica do que a capitalismo. Economia dele é baseada excessivamente no setor terciário, ela é perigosa. Por quê? Porque uma crise em um país pode provocar o quê? A crise no país dele. Hoje a gente tem o quê? Bolsas de valores espalhadas para o mundo todo. Então o investidor japonês, pra vocês terem ideia, ele pode fazer o quê? Ele pode simplesmente o quê? Investir aonde? Aqui no Nasdaq, aqui nos Estados Unidos. Ele pode investir aqui no Brasil. Ele pode investir aqui na bolsa chinesa e assim por diante. Então o japonês comum, ele tem lá uns 4 mil dólares, ele quer comprar ações, ele vai dar uma olhada nas ações que estão mais valorizadas no mundo. Ah, tem uma lá, mas é a JBS, ela vende carne. Ah, então tá quanto a ação dela? A ação dela tá 30 dólares, mas ela pode subir para 45, então eu vou comprar lá. Essa situação é fortemente influenciada por processos financeiros que ocorrem em bolsas de valores esparramadas por todo o planeta. E a maior parte deles são feitos com base em comandos virtuais distantes. Esses acontecimentos diários geralmente consistem na compra e venda de ações, que a gente vai trabalhar aqui, que é ações, tá? Que representa a participação de empresas, então, empresas participam da Bolsa de Valores, ou títulos que compõem a parte da dívida dos governos nacionais, interferem nas economias, moedas, endividamento nos países e no preço de produtos consumidos diariamente pela população. Vamos lá, primeiro respondendo aqui, o que são ação? É a menor fração do capital social de uma empresa, a gente vai seja ela sociedade anônima ou companhia. Vamos lá, eu tenho uma empresa X aqui, a empresa X ela tem lá, o capital dela vale R$1 milhão. Então pega aquele R$1 milhão que vale, eu pego R$500 mil, transforma isso em ações, divido isso em ações e vou e coloco na Bolsa de Valores. Ok? A Bolsa de Valores ela vai repassar isso para as corretoras de valores, porque chegam lá, tem muita gente que está nos corretores. Né? E quem que vai comprar essas ações? São acionistas que têm dinheiro sobrando. Eu tenho dinheiro sobrando, então eu não quero investir. Uma empresa aqui que está rendendo muito, então ele vai lá e compra essa ação. Quando ele achar que a ação valorizou bastante e ele precisa do dinheiro, ele pega e vende essa ação. Então é um mercado de ações, tá bom? Por exemplo aqui, ó, a B3 aqui, ó, a B3 que ela fez, ela pegou, colocou 2.200 ações na bolsa e ele está vendendo cada uma a R$ 22,78. Então quem coloca as ações à venda são as empresas. Ok, tem empresa aí que coloca apenas 10, 100, 200, vai depender muito do que a empresa está querendo com a venda dessas ações. Para vocês terem ideias aqui, todas as empresas aqui, o investidor que investiu R$1.000 nela em 2010, praticamente 10 anos atrás, hoje esse R$1.000 vale 21 mil que investiu na Domino's, vale 18 mil reais quem investiu na Netflix, 14 mil dólares, quer dizer, gente, desculpa, na Tesla, 6 mil dólares na Amazon, 4 mil dólares na Apple e 2.600 dólares na Google. Então, se eu investir 1.000 dólares 10 anos atrás, hoje eu vou ter rendimento entre 21 mil e 2 mil dólares. É muito bom. Aqui o volume negociado, a que mais negociou em 2020 foi a Alphabet, Amazon, Microsoft, Apple, Facebook e assim por diante. E isso é o título lá, Tesouro Nacional.
O que é o Tesouro? O Tesouro Nacional é que é responsável pelo dinheiro. O que ele faz? O governo está precisando de dinheiro para pagar o Bolsa Família. Não tem dinheiro? Não tem dinheiro. Nós precisamos de quanto aí? Precisamos de 200 milhões. O que eu faço? Ele pega, emite um título. Esse título pode ser vários títulos ou um título só, não importa. Então, se for em vários títulos. Esses títulos aqui são o que? São negociados na Bolsa de Valor, deixado lá na Bolsa de Valor, e a Bolsa de Valor vai negociar os títulos da dívida brasileira. Então, algum investidor que esteja interessado em investir seu dinheiro na Bolsa ou na Bolsa de Valores através de título do Estado, vai investir. É importante lembrar também o aumento do número das empresas transnacionais pelo mundo. Eu falei para vocês que a partir da Segunda Guerra Mundial, que é a expansão das multinacionais, depois as se tornem transnacionais. Também a gente vai ver essa diferença entre transnacionais e multinacionais. Tais empresas se expandiram geograficamente, especialmente nos países em desenvolvimento, influindo no processo de industrialização e também atuando nos setores primários e terciários. Não foi só as indústrias, mas setores primário e terciário. Temos aqui a Samsung, um exemplo clássico. Então aqui, professor, cadê a Samsung na Coreia? Não tem nenhuma aqui na Coreia. A sede fica a sede lá. E a maior parte hoje em dia nem é a fábrica em si. Grande parte dessas fábricas, hoje, são pouquíssimas fábricas na sede e elas pegam e esparramam essas unidades pelo mundo todo. Então são 104 fábricas na China, 13 na Rússia, 40 nos Estados Unidos, 10 no Brasil, 14 na Indonésia, 5 na Austrália e assim por diante. Ok? Cada unidade dessas espalhada pelo mundo vai fabricar um tipo de peça, um tipo de componente, ou vão fazer um sistema de montagem. Tá bom? Se você ver lá um Samsung Made in Brasil, ele é montado no Brasil, mas as peças provavelmente vêm as peças com agregação tecnológica vem em país sede, que seria Seul, Coreia do Sul, e a parte mais física vem em países como China, do próprio Brasil, dos Estados Unidos. Temos aqui a McDonald's também. Assim, em vermelho são onde os países que ela atua. Em alguns casos, a presença do capital transnacional influenciou não apenas o desenvolvimento econômico, mas também hábitos de consumo da população. A gente já acabou falando, né, nas aulas anteriores sobre essa questão desse processo de modificar a questão de hábitos. Quando há uma expansão e uma modificação no hábito, a gente chama isso de mundialização, tá bom? Aqui, isso aqui a gente dá um exemplo de mundialização. Você tem aqui o japonês no século XVIII, no século XIX, e o chinês no século XXI. Então houve o quê? Houve uma padronização do comportamento vestuário dos japoneses. Esse é um processo que foi um processo, assim, não foi muito longo, mas ele foi o quê? Ele foi se adaptando. Então esse processo aqui foi a chamada mundialização. Mundialização, por quê? Porque essa população japonesa acabou o quê? Com o tempo aderindo à padronização vestuária das suas vestes, como ele se veste. Temos aqui a presença da McDonald's na Índia. Isso aí vamos chamar de globalização, porque a gente sabe que nem todos os indianos vão realmente comer um hambúrguer de origem bovina, ou suína, ou caprina, mas de origem vegetal. Então, na verdade, eles são mais para expandir a marca e vender produtos adaptados à realidade indiana do que a tentar mudar aqui de momento a cultura dos indianos. Mas não se engane, a globalização também ela muda a um longo prazo. A mundialização um prazo é mais curto e mais aprofundado.